Muito bem, vamos então ao nosso estudo de hoje. Nós sabemos que a Bíblia tem histórias maravilhosas. A Bíblia não é um livro de histórias, mas as histórias bíblicas são proféticas e as profecias bíblicas são históricas. Entendemos então que através das histórias contadas, do modo como estão escritas na Bíblia, há palavras que transcendem a época. Há palavras que são tão atuais. Assim, dentro da história de Abraão, nós vamos encontrar um momento crucial na vida de Abraão. Um momento em que ele teve de adorar ao Senhor com toda a intensidade, com todo o seu ser, em que Abraão teve de provar que realmente Deus era o seu Deus. Nós sabemos que em nossa vida nós temos de ter este momento. É aquele momento da entrega, é aquele momento de total devoção, total consagração a Deus. Você já experimentou isto? Você já experimentou colocar sobre o altar tudo que você é, tudo aquilo que é mais caro para você, que é mais precioso, e dizer: Deus, isto é teu. Deus, eu não vou interferir nesta área, eu te entrego. Você já experimentou isto? Esta devoção, esta consagração total ao Senhor? Pois na história de Abraão, nós encontramos aquele momento tão importante em que Abraão se torna verdadeiramente o pai da fé. Vamos acompanhar a sua história? Abra sua Bíblia em Gênesis 22, esse capítulo marcante, e nós vamos ler um longo trecho, do versículo 1 ao 14. Vá prestando atenção nesta leitura. Diz assim a palavra: E aconteceu, depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho. E cortou lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Vamos dar uma paradinha aqui neste versículo. Abraão sobe com Isaque o monte. Ele diz para os seus servos: Fiquem aqui. Ele disse: eu e o moço. Nesta altura, Isaque não era mais um menininho de 2, 3 anos, nem de 7, 8 anos, mas Isaque já era um adolescente. Ele já compreendia muito bem as coisas que estavam acontecendo. Isaque sabia que seu pai foi adorar. Isaque já tinha ido com seu pai muitas vezes na adoração. Isaque sabia que na adoração, quando Abraão adorava o Senhor, estava implícito um cordeiro, ou um carneiro, ou um novilho. Estava implícito derramamento de sangue. Isaque olha para o seu pai, Isaque vê que o pai está com a faca, vai haver derramamento de sangue. Isaque percebe que o fogo ali está, a tocha, para queimar a vítima cujo sangue foi derramado sobre o altar. Ele sabe que vai haver o queimar da oferta até as cinzas. Isaque viu a lenha, o fogo vai pegar sobre o altar, mas ele não viu o cordeiro. Onde está o cordeiro? É a pergunta dele. A adoração, ela trazia embutida dentro dela, nesse ritual, uma oferta ao Senhor. Adorar a Deus implica em oferecer algo ao Senhor, algo que nos custe, algo que nós oferecemos em devoção.
em consagração de todo o coração. Vamos prosseguir no texto. A leitura diz: E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai? E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar, em cima da lenha. Vamos dar outra paradinha aqui, nestes versículos. Nós vimos ali que Deus havia indicado lugar para Abraão. Abraão não estava fazendo uma coisa inconsequente. Abraão não estava fazendo algo da sua própria cabeça. Não. Abraão estava obedecendo a Deus. Quando eu vou adorar, quando você vai adorar ao Senhor, nós devemos estar adorando de acordo com as Escrituras. Não daquilo que está na nossa cabeça, não daquilo que nós achamos que é certo, mas aquilo que o Senhor tem, aquilo que Ele ensina, aquilo que Ele quer. A adoração que sobe é adoração em espírito e em verdade, é adoração segundo a vontade de Deus. Abraão vai até o monte que Deus lhe havia mostrado. Deus havia falado os itens: Abraão, você vai a tal monte, você vai caminhar tantos dias, você vai fazer assim, assim e assim. E ele destemidamente foi. Não deve ter sido fácil para Abraão. Ele amava seu filho. Como ele haveria de imolá-lo? Como ele haveria de oferecê-lo a Deus? E ele subiu só aquele monte. Era algo entre ele e Deus. Quando nós adoramos o Senhor, podemos adorar, celebrar na igreja e devemos. A Bíblia nos chama para adorar ao Senhor juntos, mas há a devoção, a consagração, quando nós devemos oferecer a Deus a nossa adoração individual. E ela é com sacrifício. E ela é com o coração por inteiro. Vamos ver o resto da história. Diz o texto: E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos chifres num mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. A experiência de Abraão e Isaque ali naquele monte, no Monte Moriá, se tornou um marco na história. Um marco na história. É tão lindo percebermos que a nossa devoção, que a nossa consagração ao Senhor, ela se torna marco em nossas vidas, e marco na história da igreja, e marco na história da nossa geração. Abraão ofereceu a Deus o que Deus queria, tudo que ele tinha, o centro de sua vida, o seu único filho, a quem ele amava. Deus o recebeu quando Abraão o entregou. Mas Deus não queria a morte do seu filho, porque Deus não quer a morte de seu filho, Deus não quer o nosso sacrifício simplesmente, mas o nosso coração. Vamos fazer isto agora? Vamos ter um momento de adoração, em devoção e consagração ao Senhor. Feche seus olhos, curve a sua fronte,
Se for possível, se ajoelhe. Adore ao Senhor comigo, dizendo assim: Senhor, em total consagração e devoção, eu venho a Ti. Reconheço que nada tenho para Te oferecer. Reconheço que a minha vida é débil, frágil e suja. Mas reconheço que Tu és Deus grande, tremendo, santo. Por isso eu venho a Ti. Eu venho a Ti suplicar o Teu perdão, para que eu possa Te oferecer a adoração que Te agrade. Eu Te louvo por Jesus Cristo, que deu a Sua vida em meu lugar para me dar salvação. Eu Te agradeço por Jesus e em aliança perpétua contigo eu me entrego. Coloco sobre o Teu altar tudo que sou, tudo que tenho e quero Te servir e ter uma nova vida a partir de hoje. Tudo é Teu e nas Tuas mãos eu ponho o meu viver. Recebe-me, escreve o meu nome no livro da vida e dá-me certeza de salvação. Senhor, oramos pelas pessoas que nos assistem, que cada uma delas receba o toque do Senhor, que cada uma receba a cura, a paz, a bênção, a vida do Senhor. Aqueles que estão oprimidos recebam libertação agora, em nome de Jesus. Os que estão enfermos recebam cura e cada lar receba a visita do Senhor, a Tua paz, a Tua resposta, a Tua solução, no nome precioso de Jesus, nosso eterno Salvador e verdadeiro adorador do Pai. Amém, amém e amém.